Matéria de capa, Mix Design, edição 69. Laís Iglesias e a capa dessa edição, Adriana Zanotti. Adriana, prazer estar com você. Fazia um tempão em que a gente não se via. Verdade, verdade. E um prazer tê-la na primeira Pois capa, é. né? Primeira capa do ano. Nossa, Primeira capa do gostoso, ano. muito bom. Que bacana, Privilégio, muito legal. Adorei essa capa, Laís. Eu acho que tem. Gostei também. A gente às vezes fica buscando Ficou uma estética. uma capa conceito, né? Uma Eu capa, achei ela diferente também. Ficou legal que não pegou o ambiente todo, ficou meio. Deu um gostinho de quero mais pra ver o resto da revista. E uma brincadeira daquelas que a gente gosta. Recentemente a gente falou das cores do ano e tal. E parece que a cor do ano da Souvenir é o calcita alaranjada, que lembra, lindo. né, que traz um pouco esse tom Eu amo, solar, né? Ao mesmo tempo solar, ao mesmo tempo Da terra, né? terroso, Terroso, não é? Isso é bem legal. Bom, eu sou fã, todo mundo já me associa a laranja. Devem estar até estranhando que eu tô de branco hoje, mas eu vivo de laranja, eu adoro laranja. Acho uma cor muito feliz, também, né? Também gosto. É verdade, acho que a gente tem buscado uma arquitetura, principalmente arquitetura de interiores, né, um pouco mais vibrante. Acho que nós estamos um pouco cansados de tudo muito beijinho, muito neutro, muito, né? A gente pode até ter isso na base do projeto, mas pontuar aqui e ali com um pouco de cor, um pouco de vida, não? Eu acho que de personalidade, né? Porque tudo que é muito neutro não tem uma personalidade definida, né? Pode ser para qualquer um. E aí, quando você coloca a cor, você coloca a vida daquela família um pouco, assim, né? E esses são clientes que também a dona gostava de tudo bem neutro, então a gente trabalhou com a base bem neutra, mas a gente foi colocando cor e ela foi amando, assim, foi bem legal, assim, o trabalho até do cliente se sentir confortável, porque o básico, né, o cinza, o bege, ele é o fácil, né, é o comum, você consegue fazer uma casa. É que nem se vestir de preto, você não vai errar, é a mesma coisa, você colocar os tons neutros é meio que não erra. E aí quando você tem um profissional, você consegue trabalhar com coisas que te dão mais personalidade, com as cores, enfim, né, com um pouquinho do jeito de cada um. Vamos contar um pouco mais sobre esse projeto? Vamos. Então vamos lá, nós temos aqui 300 metros quadrados, né? Isso. Uma área bastante grande, né? Bastante legal. Era um duplex, é um duplex na verdade, e foi muito legal, porque na verdade esse projeto a gente ganhou 60 metros quadrados do cliente, porque eram vários corredores estreitos nas laterais, e esse cliente ele me contratou para eu ir ver o apartamento antes dele comprar, porque ele estava em dúvida entre duas coberturas, e uma era o que ele queria, porém o entorno não era muito legal, era muito próximo do vizinho, então ele falou que ele queria mais privacidade, e aí essa era o lugar onde ele queria. Tinha área que ele queria, mas ele não gostava dessa falta de integração dos ambientes, era tudo muito fechado. E tem uma vista incrível, né, a cobertura. E aí com essas ampliações que a gente trouxe o lado de fora para dentro da cobertura. Antes era tudo janelinha, então assim, ganhou se você olhar, aí tem várias cortinas enormes, então a gente teve esse ganho de espaço que foi muito legal para eles. É por isso que a gente gosta de comentar, a visão do arquiteto é completamente diferente. Aí às vezes a pessoa fala, mas será? Preciso, não preciso? É isso, precisa muitas vezes até para te orientar na compra do imóvel. Sim. Né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar o potencial que aquele imóvel tem. Né? Então imagino até que os ambientes compartimentados, mais antigos era tudo e muito tal. fechadinho, assim, era muito pequenininho. Tinha um lavabo que tampava a vista da cozinha, eu transformei o banheiro do serviço no lavabo. Esse apartamento a gente fez um layout totalmente diferente do original, assim. Até o antes e depois eu tive que procurar, assim, sabe, pra até postar nas redes e tal. E eu tive dificuldade de identificar os ambientes, porque mudou tanto. E foi difícil de identificar o que era o antes desses lugares. Ambientes integrados, não tem mais jeito, né? A gente é impressionante como a gente conseguia viver em ambientes muito compartimentados, tudo muito dividido, e a sensação de amplitude que a casa ganha com os ambientes integrados é impressionante. Eu acho que não só a amplitude, mas a integração é de fato real, né? Você consegue não ser só a pessoa que cozinha, você é uma pessoa que cozinha e conversa, né? Tem tudo isso, porque a vida de hoje não é a mesma de antigamente. Certamente. Né? Então, assim, a gente hoje recebe, faz comida, não é uma pessoa que cozinha pra gente,
salva raras exceções, mas a maioria é você que cozinha, você que recebe seus amigos e tá ali. Então é gostoso poder compartilhar os espaços. Eu acho que a integração faz isso. Sim. Ela não só é para ampliar o espaço, mas para Agregar, né? agregar na convivência da Sim. família, né? Porque antes a mulher ficava lá, o marido vendo televisão, ela cozinhando, Fechada e na tipo, cozinha. eram coisas completamente diferentes. E hoje a vida nem De porta fechada. de porta fechada para não atrapalhar. Legal, né? É interessante como a arquitetura, eu acho que tem uma influência dupla, né? Tanto o estilo de vida influencia a arquitetura, mas a arquitetura também influencia muito O a meio, maneira, né? né? Como a gente, o lifestyle, né? Acaba influenciando diretamente, né? Vamos esperar um pouquinho, mas eu vou ver com a Laís mais alguns projetos Vamos lá. que figuram nessa edição 69, né? Temos Luciana Vargas. Sim, um projeto de um apartamento de 219 metros quadrados, um apartamento mais clássico, né, mais contemporâneo, assim, mas para uma família moderna, uma família também que é uma família que eles são esportistas, mas eles têm esse lado, né, assim, eles procuravam que um decor minimalista, uma coisa mais, né, o menos é mais, aquela coisa prática, né? E eu acho que ela, Intimista, né? Aquela coisa intimista. eu acho que ela conseguiu pontuar isso perfeitamente, né? Um outro projeto da JM Arquitetura, né? Juliana Bouzas e a Michele Santos. Sim, esse é um... Aliás, eu acho que esse projeto eu vou ter para falar com o pessoal para dar uma olhadinha, que eu acho que nós gravamos nesse projeto também. E que, novamente, é uma solução muito interessante, um duplex aqui. É um né? duplex e o tamanho dele que é surpreendente, né? 87 metros quadrados, né? Ficou E surpreendente. elas conseguiram dar um toque Verdade. assim maravilhoso. E, novamente, a ideia da visão do arquiteto, né, sobre uma planta, né, a questão do potencial, não, Adriana? Isso é muito legal, né? É uma pena que nem todo mundo tenha essa visão. A gente quer passar essa visão para todo mundo, né? A importância de ter um profissional no seu projeto, não, Adriana? Eu acho que a gente tem uma visão. Eu costumo dizer que eu gosto quando o cliente fala, nem se eu pudesse desenhar, eu desenharia tão bem a minha casa. Porque é isso, a gente tem que pensar que a gente estuda, né, isso, a gente vive disso, então a gente tem técnicas, conhecimentos que o cliente não tem, né? Então, às vezes, ele tem um desejo de ter alguma coisa e acaba não sabendo como fazer aquilo. Então, às vezes, a gente dá soluções que eles nem imaginavam para temas específicos, né? Dessas ampliações que a gente faz e inverte um ambiente de lugar. Assim, eu já troquei a cozinha completamente de uma sala, a cozinha era num lugar e eu inverti ela totalmente. E o cliente ganhou uma sala enorme, que ele nem imaginava que ele ia ter uma sala num apartamento daquele tamanho. Eu acho que é isso, a gente consegue ter essa flexibilidade, né? Eu acho que hoje as pessoas já se conscientizaram disso, né? Felizmente, Bem mais, né? Não tem Graças a como Deus. você querer fazer uma reforma, alguma coisa, você, né? Com o pedreiro. Antigamente, Você e o eu acho pedreiro. que até essa configuração nova de pensar que os apartamentos cada vez menores precisam mais da gente, né? Antes era muito elitizada, a arquitetura era só para ricos, né? E hoje a pessoa percebe que quanto menor o apartamento, mais ela precisa da gente, né? Com um apartamento grande dá para fazer bastante coisa, mas o pequeno é que muda muito, né? É difícil. Conseguir novamente equacionar, né, o estilo de vida da pessoa com uma metragem quadrada reduzida. É que nem aqui em Santos a gente brinca, né? Colocar São Paulo dentro de Santos, né? Tipo isso, às vezes a gente tem que colocar São Paulo dentro de Santos. É verdade. A gente segue com o Marco Santiago. Esse projeto também 117 metros quadrados, também é bem legal, né? Eu vejo aqui que a gente definitivamente vai para as linhas arredondadas, né? Tá vendo o tapete que já veio, até os tapetes que eram quadradinhos, né? Ganham um outro movimento, né? Que a gente vê no tapete. O interessante na dos bancada projetos, né? A maioria dos projetos da revista, eles têm uma vista maravilhosa, porque aqui em Santos, né? Você tem o mar, você tem... A gente tem que explorar isso, né? Você tem até quem não está tão perto do mar, tem até o outro lado, né? Que é o Porto lindo, né? que vale a pena explorar, né? A gente segue com a Tamires Albuquerque, TAE de Arquitetura,
Aí vamos para 70 metros quadrados, novamente desafio, Também. né, de você encaixar. Um home office, tem um quarto de hóspedes que vira uma academia, né? Guarda Multifunções, que a gente Multifunções. precisa sempre. Ela usou aqui com uma cozinha também toda azul, né? E interessante, 70 metros quadrados, a gente olha aqui as fotos e você fala... É um milagre, né? São Paulo dentro de Santos, aí, tá vendo? É exatamente o milagre de enxergar potencial de projeto novamente, né? Vamos para São Paulo, Vila Madalena. Novamente 74 também. metros quadrados, da Michele Gagliardi. Isso, o escritório Cupa Arquitetura. Ocupa Arquitetura. E a gente já vai percebendo, São Paulo já tem um outro estilo, uma outra maneira, né? O estilo de vida é diferente, e a gente vai percebendo uma sobriedade urbana. Sim. Né? Tem uma questão, a gente mesmo... Perde a leveza, né? Um pouco da praia, eu acho. Né? A gente tem isso, por mais que em Santos, principalmente, a gente tem apartamentos, a visão do santista é um pouco também mais urbano, né? Sim. Porque eu moro na praia, mas eu moro, né? Eu não estou de férias, é diferente, não é? Mas a gente percebe um pouco como funciona, como provavelmente então o cliente determina, né? A gente faz bastante projeto em São Paulo e a gente enxerga que tem essa diferença mesmo. Os clientes são diferentes e a realidade deles é outra. Eles são extremamente mais práticos. Sim. Aqui eu acho que na Baixada a gente tem uma preocupação com a estética muito grande. Não que em São Paulo não tenha, mas eu acho que lá a praticidade conta mais. Sim. E aqui eu acho que a estética pesa mais do que a praticidade. Eu acho que tem esses dois lados. A gente tenta aliar os dois, mas né, tem que entender que nem... Eu acho que nós somos mais portugueses, mas é um pouco a visão que a gente tem, né? Mais europeia, não tem muito... menos cosmopolita talvez, embora Santos tenha uma influência forte, né, de muita gente de fora, né, que venha de fora. Cada vez mais, né, o Porto, né, tem muito... Mas mesmo assim a gente mantém somos mais conservadores, né, em alguns aspectos. Então a arquitetura demonstra um pouco também isso, né. Eu imagino até que o desafio dos espaços integrados era meio complicado no início para muita gente, né? Ainda tem cliente aqui que não quer espaço integrado, o que é muito louco. Eu quero separado, eu quero a sala de jantar separada da sala de estar. E é interessante porque, novamente, a visão... Essa formalidade também, né? Isso é muito interessante. Eu tenho alguns clientes em Santos que pedem para ser separado. É verdade. É muito doido isso. Legal. Vamos para Cláudia Viana. É um projeto que me toca muito. É um projeto que é para um casal com síndrome de Down, os dois. Os dois? Eu vi uma reportagem que ela fez deles. Que legal, isso. Então, esse apartamento é um apartamento que ele sempre morou. Inclusive, a Cláudia fez o projeto dos quartos dele, né? E aí eles resolveram casar. Que legal. E a mãe cedeu o apartamento e mudou para o apartamento de cima. Então eu acho que é aquela coisa, né? Que mãe, né? Que fica uma de supervisionada. olho. Mas eles são super descolados, vou dizer assim. Ele é palestrante, viaja o mundo, entendeu? E é muito legal, né, ver isso. Então, inclusão, né? Esse mundo diverso que é tão incrível, né? A Cláudia falou que ao mesmo tempo eles são tão assim resolvidos, vamos dizer assim, mas ela pensou em tudo, em cada detalhe, numa mesa mais orgânica, numa coisa para evitar qualquer problema, né? Qualquer acidente. Então teve esse cuidado também. E que eu também, acredito né? muito legal. Que foi bem a mãe dele que ficou com esses cuidados. Até mais do que o casal, possivelmente. Eu acredito. Mas bem colorido mesmo, bem divertido. Eu sou mãe de especial e eu sei o que é isso, né? Muito legal. Então, e bem colorido, você vê que tem uma foto dos dois aqui na sala. Muito legal. Bem temático para eles. Maravilhoso, né? Saber que eles estão alcançando lugares tão importantes, né? Isso, eles eram tão excluídos da sociedade. Coisa que era impossível, né? Até um pouco tempo atrás. Isso é evolução. Aparecendo em filmes, né? Muito legal.
E eu acho que deixaram eles viverem também, né? Eu acho que é Exatamente. isso. Antigamente as mães super protegiam demais. seguravam né? demais, até achando que Até não pelo tinha desconhecido capacidade. também, né? Eu acho que era um Exatamente. desconhecido que fazia... A gente, mãe, né? Isso que é tem essa ótimo, superproteção. Imagina uma O pessoa que mundo não evolui, sabe, então. né? Evolui Graças pra Graças tudo. a Deus evolui, né? Aos Graças trancos e a Deus, barrancos. aos trancos e barrancos, mas Mas evolui. vai. A gente vai para lá, vai para frente, volta a ter, né, Dois passos, mas vai de novo, a gente insiste e vai Brasileiro, seguindo. então, não desiste nunca, né? Já dizia. Segue a humanidade, E vamos né? assim. Vamos para o Fechando. escritório da Arc 2, né, do Rafa Pinheiro. Sim, que é um apartamento mais neutro, é aquela que o cliente queria uma coisa bem sóbria, bem então. Aham. Ele acabou dando uns toques bem suaves mesmo em algumas peças de decoração, bem suave mesmo. Muito legal, muito legal. Eu sempre gosto de reforçar, né, que a Mix Design traz esse mix mesmo, né, de projetos, de possibilidades, de olhares, né, porque cada profissional tem o seu olhar, tem a sua assinatura, tem a sua maneira e, é claro, a sua forma também de interpretar o que o cliente desejou. Essa história do briefing, que é muito importante, né? A gente reforça muito, gosto sempre de reforçar essa ideia, porque da onde parte toda a história, não, Adriana? Ah, é um briefing bem... Assim, a gente manda um questionário enorme e a gente fala, por favor, preenche com carinho, pensa que a gente vai usar isso como base. Porque quando a gente tem um briefing bem definido e que mostra mesmo, né, a personalidade, o que eles gostam, porque tem muita gente que responde sim, não, sim. Aí a gente tem mais trabalho, porque a gente vai ter que fazer uma reunião intermediária para poder interpretar o questionário. Mas se a pessoa escreve o que ela quer, muito E eu legal. preciso disso para as matérias também. Também, porque senão a gente não teria assunto, né? Às vezes mandam uns textinhos assim que eu falo, gente, eu tenho que... Aí eu Vou ter fico que enxugar, olhando né? as fotos, né, para poder desenvolver um texto, porque é bem sucinto e sim, não, sim. Então, aí a gente precisa disso, porque aqui a gente, de fato, a gente quer tirar a personalidade do cliente, a vida dele. Então a gente pergunta assim, o que ele não gosta de fazer em casa, para talvez transformar esse momento que ele não gosta numa coisa mais leve. Então, assim, procurar esse tipo de coisa, porque a vida já é tão difícil. Sim. A nossa casa tem que ser, você chegar e falar, tô na minha casa, não na casa linda de capa de revista, mas que na minha cara. Eu sempre quero que seja a capa de revista e a cara do cliente. É isso aí. Bom, vamos Vamos lá? presente? Para você eternizar um Que a gente adora fechar. E é tão nossa cara que até o nosso logo é laranja e verde, né? Né? Até o meu logo do escritório é laranja e verde, eu amo essas duas cores, então foi escolhida a dedo, a capa ficou lindíssima, a nossa cara, velho. Eu gosto de dizer que coincidências não existem, né? verdade. Elas acabam se encontrando. Fantástico. Que bom, agora muito você legal. Obrigada. Coloca num cantinho Não, aí, vou escolher um cantinho, especial. depois eu mando foto dela pendurada, é linda esse. Obrigada. Matéria de capa Mix Design, edição 69. Nossa querida Laís Iglesias e a capa desta edição, Adriana Zanotti. Gravidinha, daqui a pouco... Daqui a pouco o meu barrigão tá por aí nas obras, daqui a pouco o pacotinho também, porque não vai dar pra parar não, vai ter que ir, vai ter Isso que mesmo. Se vindo de arquiteto, viu? Vai ter que Que ser. bom. Bacana, parabéns. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada pelo carinho. Lindo, Obrigada. lindo projeto. Obrigada.